Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel e venho em nome de Jesus com a palavra do Evangelho. E hoje nós damos continuidade ao nosso estudo sobre a Santa Ceia do Senhor. Estamos já no segundo vídeo e vou começar hoje com uma provocação. Eu quero que você me diga qual é o significado, qual a importância da Santa Ceia. Vamos fazer algumas leituras e, à medida que nós formos lendo, vamos comentando, que esse é o nosso estilo de apresentar as verdades bíblicas. Qual a importância da Santa Ceia? Seria apenas uma prática religiosa formal e um ato de obediência sem qualquer fruto efetivo para o crente em Jesus, ou algo que comunica a própria vida de Cristo em nós? Essa já é a provocação inicial, que eu espero que isso mexa um pouco com você. Você vai na igreja e participa da Santa Ceia apenas para cumprir uma ordenança de maneira formal, você vai lá, executa e volta para casa do mesmo jeito, sem aquilo operar nada em você, ou realmente a Santa Ceia é algo que comunica vida a você, algo que comunica vida ao seu ser, aquilo que compõe as dimensões do seu ser. Será que aquilo comunica vida ao seu espírito, à sua alma, ao seu corpo? Ou simplesmente você vai lá, obedece ao que Jesus mandou e depois volta para casa do mesmo jeito? Então, vamos continuar. Essa é a provocação que eu preciso que você já vai pensando a respeito dessa questão para entender qual é o significado verdadeiro da Santa Ceia. Com a estranha formalização do culto em muitos círculos evangélicos que desvalorizam tudo o que não pode ser racionalmente explicado, assim como a alegação de que a fala de Jesus Cristo a respeito do corpo e sangue nos evangelhos são de caráter metafóricos e não literais, transformando seus elementos em simples símbolos e negando que são realmente o corpo e sangue de Jesus Cristo, a ceia do Senhor parece ter perdido o seu caráter espiritual e o poder de transmitir vida. Então você tem a formalização dos cultos, cultos que são feitos por mera obediência. Então vamos fazer a ceia porque Jesus mandou. É um mandamento de Cristo só para lembrar dele. Então a pessoa vai lá e obedece aquilo e volta para casa. Outro fator é que as pessoas têm, muitos círculos evangélicos têm se dito o seguinte, que quando Jesus disse isso é o meu corpo, ele estava falando de maneira não literal, mas de maneira metafórica. Ele estava usando uma ilustração a respeito de alguma coisa. Então, o pão deixa de ser corpo, o cálice deixa de ser corpo para ser um simples símbolo, uma mera simbolização de algo que não se sabe bem para que é, na verdade, que não produz e não transmite vida àquele que está recebendo os elementos. Um desprezo pelo mundo físico e material tem restringido seu âmbito de efetividade ao porvir, ou seja, a Santa Ceia parece que só vai dar fruto lá na glória. Então, por quê? Porque as pessoas têm desprezado o mundo físico. É como se o crente, ao ser salvo, a única coisa que importasse agora, daqui para frente, seria as coisas do Espírito. Parece que ele não tem mais alma, parece que ele não tem mais corpo. Parece que se ele conseguir guardar a fé em espírito, então tudo está resolvido. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que realmente esse desprezo pelo corpo é justificável diante das Escrituras? Então vamos continuar. Então, um desprezo pelo mundo físico e material tem restringido o seu âmbito de efetividade ao porvir apenas, lá na glória, né? Não considerando os seus efeitos diretos no corpo físico do crente, transformando em um memorial praticado por mera obediência. Então, para que possamos praticar de forma plena do que a ceia do Senhor busquemos compreendê-la melhor. Para isso, tomemos o axioma que se estabelece que espírito, alma e corpo fazem parte igualmente da boa criação e que Deus deseja a sua efetiva conservação. Então,
transformar as coisas bíblicas em apenas coisas do âmbito espiritual, é uma prática que tem tomado conta de grande parte dos evangélicos. Muitos evangélicos têm, às vezes, pegado aquele pão e disse: aqui é apenas um símbolo. Pegado o cálice, isso aqui é apenas um símbolo. E participado desses tais símbolos, e sem esperar que aquilo interfira na vida física, sem esperar que o mundo material também, além do espiritual, seja transmitida vida para ele, seja transmitida a verdadeira vida de Cristo na vida do crente. Então nós temos que agora lançar mão de um axioma. Nós temos que agora entender que a criação de Deus, ela é boa. Tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo foram criados por Deus, e essas três dimensões têm um propósito no reino de Deus. Essas três dimensões, elas são englobadas no plano que Deus tem. Então, o Senhor Deus, ele salva a alma, regenerando o espírito, recriando o espírito. Mas o corpo em si, ele também faz parte do plano de Deus para ser templo do Espírito Santo, para praticar a caridade, o amor fraternal, para receber de Deus os benefícios da graça de Deus também no corpo, para ser curado, para ministrar o amor de Deus às outras pessoas. Então, essas três dimensões, elas não devem ser desprezadas. E a Santa Ceia do Senhor, ela opera nessas três dimensões. É o que nós vamos lançar mão, então, desse axioma que estabelece que a criação de Deus é boa e que Deus quer conservar essas três dimensões: espírito, alma e corpo. Eu vou tomar agora como base também o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e o 24. Preste atenção. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel a que vos chama, o qual também o fará. Então esse texto, ele não fala apenas que depois que a pessoa ela se converte, depois que ela passa pelas águas do batismo, só o espírito dela que importa. Não. Esse texto ele está dando aqui a abrangência de tanto o espírito, alma e corpo serem plenamente conservados por Deus. E ainda diz no versículo 24, fiel que vos chama, que também o fará. Ou seja, isso é uma obra de Deus em conservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Um problema também que nós enfrentamos é que nesses dias parece que a prática da moral tomou lugar sublime, um lugar mais elevado dentro da vida cristã. Então, quando as pessoas leem esse texto, parece que elas estão usando um óculosinho que elas só conseguem enxergar um fundo moral nisso aqui. Dizendo que conservar o espírito é não ir no pecado, né? Não, conservar a alma é não ter paixão pelo pecado. Não, conservar o corpo é não entregar o corpo para o pecado. É tudo referente à moral que a pessoa consegue enxergar. Só que esse texto aqui, ele não está restrito à nossa visão de agora, à nossa visão moderna. Esse texto ele foi escrito na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, dizendo justamente isso, que ele conservaria. Conservar, você pode entender como uma coisa moral, ou seja, uma prática moral que condiz com a prática do evangelho, mas também uma conservação também de não deixar a degradação, a degeneração, a podridão se tomar conta daquilo que é obra de Deus, que Deus criou para nós, para a glória dele. Então vamos lembrar aqui do texto que nós lemos aqui no vídeo passado, né, em que eu fiz referência a Justino Marte. Ele estava dizendo, olha, nós praticamos a Santa Ceia e nós cremos realmente que aquilo é o corpo e o sangue de Jesus e que aquilo transmite vida de Cristo para nós.
né? Então você pode ver no vídeo passado, é o primeiro vídeo dessa playlist, né, que apresenta que a Santa Ceia é algo que realmente a pessoa deve crer que é algo ali que transmite vida para ela, né? Então, vamos dar continuidade e lançar aqui algumas definições para você poder entender como que a coisa ela fica embaraçada e confusa à medida que o tempo passa e chegamos ao ponto de termos uma Santa Ceia em muitos círculos evangélicos que não transmite a vida de Jesus. Então vamos aqui, presença real de Cristo na ceia do Senhor. Esse é um tema que nasce na Reforma Protestante, tá? E nós vamos trabalhar um pouco dele aqui, assim como a definição de transubstanciação. Você sabe o que é transubstanciação? Para mim, a respeito disso, teve um evento marcante, porque eu estive numa reunião de pastores, e nessa reunião de pastores, era uma reunião de convenção pastoral, né? Então, o ministro, o pastor, um dos pastores principais que ocupava a mesa diretora, ele levantou o pão e disse em voz muito clara, ele disse: nós não cremos na transubstanciação. Ora, não posso dizer que aquilo não me deixou um pouco assustado. Por que ele estaria falando aquilo? Será que ele não crê nas Escrituras quando Jesus disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue? Então aquilo ficou marcado e eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo. E na verdade eu não entendia o que ele quis dizer com aquilo. Eu não estava entendendo a respeito porque eu não entendia o que é transubstanciação. Mas nós vamos pesquisar aqui juntos e eu creio que você vai também entender o que será que ele queria dizer quando ele disse assim, diante de toda uma reunião de pastores. Não era uma reunião normal de igreja, é uma reunião de líderes, é uma reunião de pastores. Eu estava lá com meu pão na mão e eu olhei para ele e falei assim, mas o que ele disse? O que ele está querendo dizer que ele não crê na transubstanciação? Então vamos ler aqui e você vai tirar sua conclusão também se você crê ou não na transubstanciação. O que é transubstanciação? Termo adotado na escolástica, dependente da metafísica de Aristóteles, termo este que diz respeito à doutrina definida no Concílio de Latrão IV, em 1215, e posteriormente reafirmado no Concílio de Trento no século XVI. Então, quando você fala de transubstanciação, você fala de um dogma, de uma doutrina da Igreja Católica Romana, que tenta explicar com bases em sistemas filosóficos, explicar como é que o pão deixa de ser pão para se transformar em corpo de Cristo. Quando o pastor lá, líder um dos líderes daquela convenção em que eu estava presente, ele falou, nós não cremos na transubstanciação, logo eu pensei que talvez ele estivesse negando a Escritura. Fiquei até um pouco assustado em um pastor, né, e tantos outros pastores à minha volta não terem nem tido alguma reação diferente. Então aquilo realmente me impactou. Mas a verdade é que ele não falou uma coisa sem sentido. E eu convido você para entender melhor um pouco essa explicação. Então vamos lá. A patrística, que é a teologia dos pais da igreja, do início da igreja, antes da igreja de Cristo ser formalizada, institucionalizada e presa a um governo romano, antes disso acontecer. Então, lá na época da patrística, a patrística cria o fundamento teológico, mas não o modelo explicativo metafísico. Então, os pais da igreja, os primeiros pastores, os primeiros bispos, eles explicavam aquilo que a Bíblia diz. Eles falavam, olha, o corpo, em algum momento, os elementos, eles são transformados em corpo e sangue de Cristo. E você deve crer nisso, conforme diz as Escrituras. Então, isso é lá no começo da igreja, lá na igreja primitiva, né? Então, os pais da igreja, como Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Irineu e até Agostinho, defendem que o pão e o vinho tornam-se, de algum modo,
o corpo e o sangue de Cristo. No entanto, não há neles uma explicação ontológica precisa sobre como isso acontece. Então, lá na igreja primitiva, falava-se, em algum momento o pão deixa de ser pão e transforma-se em corpo. O vinho com água, né, o suco de uva, deixa de ser o vinho para se transformar em sangue de Cristo. Mas ninguém estava interessado em explicar como aquilo acontecia. Veja, por exemplo, a Eucaristia, uma citação aqui da igreja primitiva, né? A Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Inácio de Antioquia, carta aos Esmirnenses, capítulo 7, versículo 7, perdão. Esse alimento é chamado entre nós de Eucaristia, do qual ninguém pode participar, a não ser aquele que crê que aquilo que recebemos é realmente a carne e o sangue de Jesus. Isso foi Justino Marte, Apologia 1, capítulo 66. Contudo, essas afirmações são devocionais e teológicas, não sistemáticas, no sentido filosófico. A doutrina da presença real está ali, mas não a transubstanciação como definida depois. Então, preste atenção, a igreja primitiva acreditava que aquilo era o corpo e o sangue de Cristo. A igreja primitiva acreditava que ninguém deveria participar, a não ser que cresce realmente que a presença de Cristo estava ali naqueles elementos. Então vamos agora entender sobre essa questão da metafísica, algo que é definido mais tarde, séculos mais tarde, né? no século XIII, né? Melhor explicando. Ponto 2 aqui. A escolástica medieval Tomás de Aquino usa a metafísica aristotélica para definir o como. No século XIII, com a redescoberta sistemática de Aristóteles via os árabes e judeus como Averroes e Maimônides, os teólogos escolásticos viram uma oportunidade para explicar teologicamente os sacramentos com rigor filosófico. Então, no século XIII, né, com acesso a novos textos de Aristóteles, que foram trazidos tanto do lado judeu quanto também do lado árabe, então você tem a Igreja Católica na escolástica, culminando com Tomás de Aquino, você tem a tentativa da explicação dessa transformação por métodos filosóficos. Então você procura uma autoridade externa para explicar algo que você praticava internamente. Então, Tomás de Aquino, o que é esse algo externo? A filosofia grega. Tomás de Aquino, por exemplo, recorre a categorias de substância, o que a coisa é em essência, e acidentes, as propriedades perceptíveis, como sabor, cor e forma. A definição clássica da transubstanciação, então, se baseia nesse modelo. Então, isso aqui é a definição clássica dentro do catolicismo romano. Na consagração, a substância do pão e do vinho deixa de existir, sendo substituída pela substância do corpo e do sangue de Cristo, enquanto os acidentes, a aparência de pão e vinho, o gosto, né, permanece. Então essa foi a explicação. Foram lá, pegaram um sistema filosófico para explicar, não, é porque a substância é transformada, mas o gosto permanece o mesmo. Sinceramente, é uma coisa assim que é um pouco... desculpa, não tem outra palavra, é deprimente. Porque fazer uso de um sistema filosófico poderoso como o de Aristóteles, para chegar a uma conclusão assim tão básica e simples disso, simplesmente desnecessário. Vamos continuar aqui que você vai entender melhor isso. É decepcionante, é deprimente.
qual foi o objetivo, qual a ideia disso, né? Então, vamos continuar aqui então. Então, essa definição é canonizada oficialmente no Concílio de Latrão, 4, em 1215, e reafirmada no Concílio de Trento, 1545 ao 63. No entanto, é fundamental a compreensão de que a revelação não requer a explicação do como, mas apenas a fé do praticante de que aqueles elementos são corpo e sangue de Cristo, conforme as Escrituras. Então, qual é o problema aqui? A revelação, a Escritura, ela não exige que seja explicado como aquilo é transformado. A explicação, aí o que acontece? O catolicismo romano vai lá e pega toda a filosofia de Aristóteles para explicar. Não, é porque a substância foi transformada, mas a textura, a aparência e o sabor é o mesmo de antes. Ora, na verdade, assim, eu fico sem palavras para poder explicar o quão isso soa inferior, tanto no nível da filosofia de Aristóteles, quanto na prática, porque você não precisa dessa explicação, não é necessário explicar isso, e explicar dessa forma, não, é porque algo que você... A autoridade da revelação já estabelece isso. A autoridade da revelação não requer uma autoridade externa filosófica. A autoridade da revelação já diz: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Então, o problema com os reformadores. Lutero acreditava na presença real, mas rejeitava a explicação aristotélica. Ele chamava isso de sofismas filosóficos, né? O que é um sofisma? É você pegar várias verdades, mas ali no meio você colocar uma inverdade. Então, na verdade, você destrói toda aquela estrutura por causa daquela inverdade que você colocou no meio das outras verdades. Então, você já tem a alegação das escrituras, a escritura já é autoridade, mas quando você pega um sistema filosófico para dar uma explicação dessa, diz, não, porque o sabor é o mesmo do pão, o formato é o mesmo do pão. Gente, quem é que na revelação já não tinha entendido isso? Quem é que na revelação já não tinha percebido isso? Não, será que era necessário assumir um sistema filosófico, pegar toda uma explicação filosófica para fazer essa explicação? Zwingli rejeitou a presença real. Isso aqui, então, Lutero, um reformador, Zwingli, um outro reformador, né? Rejeitou, estou falando aqui dos três principais, né? Lutero, Zwingli e Calvino. Rejeitou a presença real, referindo uma visão simbólica da ceia, né? Aqui que se apoia muitos que hoje estão dizendo que o pão é apenas um símbolo, que o cálice é apenas um símbolo. Eles se baseiam, de certa forma, tem algum fundamento em Zwingli, que era um reformador, né? Não, eu faço voto para que você não fique acreditando que é apenas um símbolo. Por quê? Porque isso nega as escrituras. Então, Zwingli rejeitou a presença real, preferindo uma visão simbólica da ceia. No entanto, chamar de símbolo algo que a escritura chama de corpo e sangue é desprezar as escrituras, né? Calvino sustentava uma presença real espiritual pela ação do Espírito Santo, não localizada fisicamente no pão e no vinho, o que também está em conflito com as escrituras, né? Então nós temos também um teólogo moderno, né, Norman Geisler, que comenta: a transubstanciação é um exemplo clássico da elevação da filosofia sobre a revelação. Ela busca preservar o milagre, mas o faz por meio de uma estrutura filosófica que não se encontra nas escrituras. Então, aqui já é a teologia moderna, né? Norman Geisler, na sua Teologia Sistemática, volume 4, na página 745. Você pode identificar isso aí. Tentar explicar o milagre usando uma estrutura filosófica é desnecessário.
O que é necessário é assumir, porque qual é o principal ponto aqui? É a tentativa de usar uma autoridade externa para confirmar a autoridade da revelação. A revelação em si já é autoridade fiel, necessária, suficiente. Esse é o ponto em que o milagre em si ele é atingido, ele é desvalorizado. Quando tentar-se usar sistemas racionais para explicar algo que Deus já estabeleceu como autoridade. A revelação, ela não precisa ser racionalmente explicada em tudo. Está escrito em Deuteronômio: as coisas reveladas são para os homens, e as coisas que não foram reveladas são para o Senhor. Então há coisas na revelação que é necessário assumir a autoridade da revelação e aceitar como elas são, crendo nas Escrituras como elas estão ali. É claro que a gente sempre tenta explicar de alguma maneira para as pessoas que nos perguntam a respeito da nossa fé. Mas em algum momento aquelas pessoas também vão ficar sem explicação e vão precisar crer só com um ponto. É com a fé, o dom de Deus, da fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E se o Espírito Santo não ministrar fé no coração daquela pessoa, não vai adiantar racionalmente você explicar os mistérios da fé, porque mesmo assim ela vai morrer e a alma dela vai se perder. Porque a fé, ela é um dom de Deus e é a salvação, e todos os mistérios de Deus se entendem pela fé. Usar sistemas racionais para explicar aquilo que só Deus tem a explicação, para transmitir ao espírito do crente, na verdade, diminuir a autoridade da revelação e colocar sobre ela autoridades racionais humanas. Então, muitos católicos, eles até recorrendo a estudos de história, eles acusam o protestantismo de abrir a caixa de Pandora e culpam até o advento do iluminismo, eles culpam a reforma protestante. Mas, na verdade, é lá na escolástica que isso acontece. Porque quem inventou de explicar a revelação, as coisas de Deus, e tentar justificar a autoridade das Escrituras por sistemas racionais, foi a escolástica. Dando continuidade aqui. A base devocional e doutrinal da presença real é patrística, mas a definição da transubstanciação como dogma depende da metafísica aristotélica, o que, do ponto de vista reformado, é um exemplo de axioma externo, extrabíblico e racionalista, sendo colocado acima da autoridade das Escrituras. Então, qual foi o problema que os reformados viram na doutrina da transubstanciação? É que ela recorre a sistemas filosóficos racionais para explicar, para tentar justificar a autoridade da revelação, sendo que a autoridade da revelação ela é suficiente em si mesma. A autoridade da revelação ela é suficiente em si mesma. A razão é instrumento, não árbitro da verdade. A fé deve preceder o entendimento, mas sempre submissa à Escritura como norma suprema. O desvio acontece quando a razão passa, na prática, a ocupar o lugar de critério final na formulação de explicações e temas que já são assertivos nas Escrituras. Quando isso acontece, a teologia torna-se disputa de cátedra, principalmente na escolástica, e a Escritura fica subordinada aos sistemas lógicos, exemplo aristotélico. Então, já está muito bem explicado isso aqui. Fazer uso da razão para explicar a fé é o verdadeiro fracasso. Tentar usar sistemas racionais, filosóficos, para justificar a autoridade das Escrituras é o fracasso.
Então, quando você for falar com um católico romano, eles vão dizer assim: não, é porque a tradição é que validou as escrituras. Então, a escritura não é uma autoridade máxima. E nós respondemos àqueles que têm a fé reformada, né? Participando da reforma, os protestantes, os evangélicos, respondem que a revelação não precisa ser autorizada por qualquer sistema racional, porque a fé é um dom sobrenatural de Deus. A fé é esse dom sobrenatural que vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, a palavra do Evangelho, Romanos 10:17. Que quando o crente, quando a pessoa ouve, Deus ministra fé no coração dela para receber a salvação e toda a riqueza que o Evangelho traz em si. Então, você já tem a resposta para quando disserem que a tradição ela que autoriza a revelação. Isso é um absurdo, porque é elevar a razão sobre a revelação. É o homem tentando se colocar acima de Deus. O iluminismo é isso. Então, todas as mazelas, todo o mal que surgiu do iluminismo para cá, não é culpa dos protestantes, sim culpa da escolástica. Então, olha só, hein? O que é o homem se arrogar, o homem querer ser maior do que Deus. Isso sim é satanismo. Isso sim é querer se colocar. Não é como nós temos visto aí historiadores romanos, católicos romanos, querendo colocar a culpa na reforma protestante, dizendo que foi a reforma protestante que abriu a caixa de Pandora, que todo o mal que veio depois da reforma é culpa dos protestantes. Na verdade, os protestantes fizeram uma reação muito justa, que o homem não tem que tentar explicar a grandeza de Deus, porque essa caixinha aqui, ó, a minha cabeça é grandinha, mas essa caixinha aqui não consegue conter as grandezas do mistério de Deus. Há coisas que nós vamos entender sim com a nossa mente, podemos explicá-las muito bem, mas há coisas que são reservadas para Deus. E tentar se arrogar acima de Deus para dar uma explicação a Deus é o pior da arrogância humana. É o homem querer se fazer maior do que Deus. Então, é melhor deixar a revelação como autoridade. E a gente explica o que for possível. A gente explica, usa até sistemas filosóficos para explicar algumas coisas, mas não tentamos colocar isso sobre as Escrituras. Mas aceitamos aquilo que a Escritura é. Se a Escritura diz que aquilo é corpo, que aquilo é sangue, aceitemos em nome de Jesus Cristo. Não precisamos recorrer a sistemas filosóficos. Então, chegando aqui no final, há mesmo necessidade de uma estrutura metafísica aristotélica para explicar o como, sendo os textos de João 6, Mateus 26, 1 Coríntios 11, tão assertivos e suficientes, tão diretos. Então, tem necessidade de explicar o como, sendo que a Escritura está sendo tão clara lá que é aquilo que é. João capítulo 6, destaque para o versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Mateus 26, diz assim, 26 ou 28, né? Isso é o meu corpo, e este é o meu sangue da nova aliança. 1 Coríntios 11, 23 a 26. O Senhor Jesus, da noite que foi traído, tomou o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Esses textos são claros quanto ao realismo da linguagem, sua literalidade. Muitos que recorrem para explicações racionais começam a explicar que esses textos não são literais, são metafóricos. Mas Jesus não tinha o costume de usar metáforas em momentos solenes, ainda mais onde ele estava instituindo um sacramento da igreja. Especialmente se lidos fora de uma abordagem alegórica e metafórica. A fórmula "isso é" e o peso da tradição apostólica na ceia apontam para algo mais do que mero símbolo,
como já afirmavam os pais pré-escolásticos. Então, lá na igreja primitiva, essa declaração, isto é, ela supera qualquer peso de tradição. E ela aponta não para um símbolo, um mero símbolo. Quando Jesus fala assim, isto é, ele não está apontando para um mero símbolo que não opera nada na vida do crente. Ele está dizendo, isso é o meu corpo. Então, sim, a base textual objetiva para uma presença real de Cristo na ceia, como os reformadores alegaram, né? Sem que seja necessário apelar, em princípio, a uma estrutura extrabíblica. Ou seja, o racional não afirma as Escrituras. As Escrituras, elas já se autoafirmam porque elas são a palavra de Deus. Porque a Escritura não define mecanismos... Desculpa, eu vou fazer a releitura assim. Então, sim, a base textual objetiva para uma presença real de Cristo na ceia, sem que seja necessário apelar, em princípio, a uma estrutura extrabíblica, porque a estrutura não define os mecanismos extrabíblicos, os mecanismos metafísicos. Então, a Escritura, ela não está requerendo sistemas metafísicos para se explicar. Ela está dizendo, é assim. Basta agora o crente não buscar, não é para buscar explicação, é para crer no que é dito. Porque se você for buscar explicação racional, você vai desviar. Você vai sair fora do propósito e o pão e o corpo deixam de operar aquilo que ele veio operar em você. Então, a respeito do mistério que se refere ao corpo e sangue de Cristo na ceia, pode-se apelar à analogia com a união hipostática. Cristo é Deus e homem, sem confusão e nem separação. Logo, a união sacramental pode ser real, mesmo sendo misteriosa. Isto é, o Deus encarnado, mistério análogo ao pão e ao vinho da ceia. Então, quando você tem Cristo encarnado, você tem essa união hipostática, né? Deus e homem ligados em um só. Quando você levanta o elemento, você tem uma similaridade com isso. Você tem Cristo ali no pão e no suco de uva. Você tem o corpo e o sangue de Cristo. O ponto aqui consiste: a realidade do sacramento deve ser afirmada com base nas Escrituras, não com base em categorias filosóficas externas à revelação. A transubstanciação, como definida em termos de substância e acidentes, não possui base bíblica direta, mas é um acréscimo de uma filosofia grega que a Escritura nem exige e nem autoriza. Assim, para os escolásticos, a estrutura da transubstanciação está na metafísica aristotélica, não na Bíblia. Mesmo que o fato da presença de Cristo na ceia possa estar nas Escrituras. Eis a distinção sutil, mas essencial. Então, qual é o principal ponto em que as pessoas que elas não aproveitam a ceia como ela deveria ser aproveitada? Elas começam a criar raciocínios, tentando explicar como aquilo acontece. Para você aproveitar da ceia, você não deve recorrer a sistemas que a Escritura nem autoriza e ela nem reivindica. Você deve crer naquilo que a Escritura diz. Se você quer realmente um milagre efetivo na vida, no momento da ceia, na sua vida, você deve aceitar a autoridade da Escritura acima de qualquer raciocínio, de qualquer explicação. Se você vê alguém lá na frente dizendo assim, isso aqui é apenas um símbolo, você tem que entender, aquela pessoa está tentando racionalizar o elemento. Você não precisa de racionalizar o elemento. Você precisa apenas de crer nas Escrituras. O que ela diz, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue.
No compromisso com a inerrância bíblica, cremos de que Cristo Jesus está presente no sacramento de forma real. Mas insistimos que não se deve impor uma explicação que vá além da revelação bíblica clara. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você possa crer que Jesus Cristo está vivo e presente na Santa Ceia e que você possa o receber na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós seguimos com o estudo num terceiro vídeo e eu aguardo você em nome de Jesus. Fique em paz.